Olá, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, meio de semana, 19 de agosto. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Covid-19. Número de pacientes ocupando leitos de UTI na capital estabiliza. Mas é hora de relaxar. Já já a resposta de especialistas. Infância violada. Crianças alvo da violência doméstica e de crimes sexuais. Números alarmantes do estado. Veja como impedir e denunciar os abusos. Depois de clarear a noite e branquear o chão de gelo, o que esperar do tempo? Será que vem a neve? Já já você vai saber. Tá de Renguiacusco, gente, o SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. O inverno voltou com toda a força e o SBT Rio Grande, Segunda Edição de hoje, começa já subindo a serra. Para as partes mais altas do nosso estado, deixa eu saber do meu amigo Guilherme Fadanelli se o frio já chegou com tudo por lá, conforme o prometido ontem. Deixa eu falar com o Fadanelli. E aí, Fadanelli, quantos graus nesse momento aí em Caxias do Sul, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Chamali. Nesse momento, 9 graus aqui em Caxias, sensação térmica de 7. Realmente o frio chegou com tudo. E essa noite, segundo a Metsul, deve acabar com temperaturas abaixo dos 5 graus nos campos de cima da serra. Amanhã, o ar gelado se espalha pelo Rio Grande do Sul. Em grande parte das regiões, a mínima deve ser de 5 graus ou ainda abaixo de 5 graus. Em Uruguaiana, o dia amanhece com somente 4 graus e deve ter geada lá na fronteira. Mas ao longo do dia, as temperaturas devem ser ainda mais baixas. Aqui em Caxias, a máxima não passa dos 8 graus e na capital a temperatura deve ficar entre 7 e 11 graus, mas a sensação térmica deve ser ainda mais baixa por causa do vento. Agora, frio extremo mesmo vai ser nos campos de cima da serra, como em Cambará do Sul. Mas aí eu volto daqui a pouquinho, Chamali, para falar da neve que todos os gaúchos estão esperando para amanhã. Tá certo, Fadanelli, te protege. Daqui a pouco a gente volta a conversar direto de Caxias do Sul. E aí, a neve vem ou não vem? Olha, Estael Cias prometeu, disse que a coisa vai ser feia mesmo, vai ser, olha, nevasca histórica. Nevasca histórica, gente. Olha essas imagens aí. Até parece que a neve já chegou antes. Mas tá aí, ó, gente. É granizo. A queda das pedras foi na madrugada de hoje. Sabe onde? Lá em Tavares, no litoral gaúcho. O gelo ficou bastante acumulado, tanto que precisou ser retirado de balde. Esses vídeos acabaram de chegar pra gente. A gente editou ali já. Moradores, alguns relataram que as casas com as telhas mais finas tiveram prejuízo, tiveram estragos aí por conta desse granizo que caiu de balde, de tonelada realmente lá em Tavares, entre o litoral norte e o litoral sul. Está ali na metade ali entre a região intermediária entre sul e norte, mas é o litoral gaúcho, cidade de Tavares. Imagens que chegaram aí pra gente, pessoal bastante assustado ali em Tavares. E na região central do nosso estado, a queda das pedras de gelo deixou casas destelhadas, como aconteceu em Tavares, e destruiu as lavouras pelo interior. As pedras de gelo deixaram o chão branquinho. Algumas pedras eram do tamanho de um ovo. Em Jari, mais de 100 casas foram danificadas. Em uma localidade que faz limite com o município de Jaguari, também atingido, telhados ficaram totalmente destruídos e telhas foram entregues aos moradores para o conserto. A zona rural dos municípios foi a mais atingida pelo granizo. A chuva de pedras danificou mais de 30 lavouras de trigo, aveia e fumo em São Francisco de Assis. Em Jaguari, cerca de 400 hectares de fumo foram prejudicados. Em Nova Esperança do Sul, o prejuízo foi nas pastagens. E agora, gente, falamos da infância violada, porque essa semana está sendo de descobertas chocantes. Um pedófilo em série foi preso depois de pagar por sexo com meninos em Canoas. Hoje a descoberta de um padrasto que abusava da enteada dentro de casa. Os números são alarmantes. A cada 2 horas, uma criança ou adolescente é vítima de abuso e exploração sexual aqui no território gaúcho.
um trauma que dura a vida toda. Esta mãe descobriu há cerca de um mês que os filhos de 11 e 14 anos eram vítimas de abuso sexual. Os meninos vendiam doces numa esquina de Canoas, na Grande Porto Alegre. Ele disse, mãe, faz um mês e pouco, tem um senhor indo na sinaleira dando dinheiro para nós, para a gente ir pro mato com ele. E ele dava em torno de 40 a 100 reais para nós ir pro mato, para ele fazer sexo oral na gente. Ele levava as crianças para este matagal, onde cometia os estupros. A polícia identificou até agora 7 vítimas com idade entre 7 e 14 anos. Jones da Silva Faria, de 55 anos, foi preso na segunda-feira em Canoas. A justiça tarda, mas não vale. Em Sapiranga, esta outra mãe descobriu que a filha, de 9 anos, era abusada pelo padrasto. Às vezes a gente olhava na TV e dizia assim, meu Deus, como pode uma mãe não enxergar tanto tempo isso? E foi acontecer comigo. A rede de saúde atendeu em 2019 quase 2.500 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. 77% ocorreram dentro de casa e 92% dos suspeitos eram familiares ou conhecidos. Não tem noção, assim, sabe, do perdão que eu peço para ela todos os dias. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a notificação de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes caiu no primeiro semestre de 2020. Foram 2.086 casos neste ano contra 2.558 no mesmo período do ano passado. Para a polícia, apesar da possibilidade da ocorrência desse tipo de crime ter diminuído, é preciso ter muito cuidado ao analisar esses dados. Se nós temos casos de adultos que não conseguem fazer denúncias porque se sentem coagidos, constrangidos, não sabem como lidar, quanto mais uma criança de 6 anos que tem a sua personalidade em formação e que baseia suas relações na confiança e no amor. Este psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre lembra que apenas 10% dos casos são denunciados. Acho que é fundamental a busca por algum auxílio profissional, tanto para garantir a segurança dessa criança, para que ela não seja mais vítima de situações como essa, mas também para buscar algum tipo de apoio psicológico. Um abuso sexual é um assassinato da alma. Disse tudo esse psiquiatra, esse especialista, é um assassinato da alma. É um tema chocante, terrível, mas precisa ser mostrado. A gente viu aí na reportagem da Luciane que os números reduziram no Rio Grande do Sul no primeiro semestre em relação ao ano passado, mas são muito, muito altos ainda. E além disso, gente, especialistas também acreditam que apenas 10% desses casos chegam ao conhecimento da polícia, ou seja, é uma subnotificação gigantesca. Por isso é tão importante reforçar, denuncie. Se você desconfia de algum caso, tem uma informação, abuso sexual, violência doméstica, criança ou adolescente, anote aí os telefones para você participar dessa verdadeira linha de frente da Polícia Civil. Chame a Polícia Civil Gaúcha através do WhatsApp. O telefone vai estar na tela aí, ó. Esse é o Disque Denúncia 181, o telefone da tela é o 51 984440606, também o Disque Denúncia 181 ou pelo Disque 100. Não se cale, repasse às autoridades, porque isso pode ser realmente o que vai definir que essa criança seja ou não vítima desses abusos e entre para essa estatística estarrecedora. Eu que sou pai, fico realmente muito abalado nesses casos. Quando fazia reportagem sobre isso, ficava realmente impressionado com a frieza da alma humana, do adulto que transforma a criança numa vítima dessa forma. E as crianças, são alvos também muito fáceis de violência doméstica. Não é para menos, Tudo acontece ali entre 4 paredes. Em Alegrete, a polícia investiga a responsabilidade dos tios no assassinato de uma criança de 1 ano e 8 meses. Está aí a foto do menino. Márcio dos Anjos Jacques, ainda tinha sobrenome Anjo, gente? Foi morto a pauladas pelo próprio pai, um rapaz de 19 anos, que não pode ser chamado de pai, Fabiano Quinteiro confessou que espancou o filho porque o menino não parava de chorar. Olha o tamanho da irracionalidade de uma pessoa dessa. As agressões aconteceram na quinta-feira passada, mas a criança só foi levada para o hospital
somente no domingo. Ficou 4 dias com dor. O bebê não resistiu ao trauma e morreu de hemorragia no cérebro. A criança ficou por 2 dias com os tios antes de ser socorrida. E a polícia diz que houve omissão do casal, importante isso também, mas ainda apura qual a responsabilidade legal dos pais, e o pai está preso. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai ver o frio, né? É hora de relaxar? Não sei ainda se é hora de relaxar, porque os números permanecem altos. Eu estou falando da pandemia aqui no nosso estado e também a previsão do tempo. A neve chega a partir de quando? A gente tem a resposta. Voltamos já já. Voltamos ao vivo com o Segunda Edição para todo o nosso estado. Você aí de casa, conhece a Sorridentes? Ela está presente na região para deixar o seu sorriso de primeira. Roda aí. Para nós da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todos. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 25 anos de experiência e 360 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. E agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes. O Brasil merece sorrir assim. É isso mesmo, a mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina está presente na região. São mais de 25 anos oferecendo diversos serviços odontológicos com qualidade para você e a sua família. E tudo em um só lugar. Tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos e até implantes. Tudo o que você precisa para ter um sorriso ainda mais saudável. Tá esperando o quê? Chegou a hora de cuidar do seu sorriso com quem entende. Agende uma avaliação. Sorridentes.com.br ou ligue 0800 60 11 520. Sorridentes. Falamos agora dos números da gestão da pandemia aqui no nosso estado. A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva por pacientes com coronavírus na capital gaúcha começa a mostrar uma estabilidade, gente. O dado é um reflexo do cenário das semanas anteriores à reabertura de parte dos setores da nossa economia. Agora, a Prefeitura acredita que este cenário deve se manter. A Gabriela Lerina está acompanhando tudo de casa, trabalhando em home office, ouvindo os especialistas e também verificando os números. E aí, Gabi, é o momento para relaxar agora ou ainda é algo para a gente manter todos os protocolos de segurança? Boa noite. Oi, Chema, boa noite para você. Olha aqui, eu vou fazer com as duas mãos, ó, o que me disseram os especialistas. Nem pensar em relaxar ainda não. Atualizando o quadro para vocês, neste exato momento, o número de internados, de acordo com a Prefeitura, em leitos de UTI, ou seja, em estado grave, pacientes, são 330 pacientes internados nas UTIs aqui em Porto Alegre. Esse número chega a quase 89% da ocupação total dos leitos. É alto esse patamar? É sim, mas será que significa uma estabilidade? Quem nos traz mais detalhes? Um dos especialistas eu conversei agora há pouco, Dr. Maurício Soares Sig, ele é médico lá no Hospital de Clínicas e também está à frente de um estudo junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está mapeando a evolução da pandemia aqui em Porto Alegre. Será que nós chegamos no tal do platô? O que é o platô, essa palavra estranha? Esse platô significa nada mais ou nada menos do que a estabilização neste número. Vamos rodar, vamos ouvir o que ele disse. O que o modelo está mostrando? Que esse patamar talvez chegue a um patamar um pouco mais elevado nas últimas 2 semanas. Mas isso não quer dizer que nós já não estamos nesse platô, né? Essa estagnação e essa manutenção, e os dados mostram isso. Se esse platô se mantém, não faltarão leitos de UTI e não faltará assistência aos pacientes. Por isso, então, a importância, né, chamada, a gente chegar a esse platô, que é essa estabilização. Segundo o Dr. Maurício, é mais importante alcançar a estabilidade do que esperar o tal do pico da doença, porque o pico, ele acaba acontecendo em 1 ou 2 dias, ou seja, muitos pacientes internados ao mesmo tempo. Mas a estabilidade significa de que as pessoas não fiquem sem atendimento. Agora, vamos colocar aqui para vocês uma arte, porque eu fiz a seguinte pergunta para o Dr. Maurício. Quais são os sinais de que a epidemia vem chegando
chegando ao fim. E ele me citou 3 quesitos bem importantes. Um deles, redução no número de pacientes internados, redução nas internações de UTIs por Covid, no número de infectados e também na redução no número de mortes. O estágio que nós estamos agora, neste exato momento, estamos chegando na estabilização. Só que essas reduções que a gente mostrou, que ele citou, esses 3 quesitos, precisam ser persistentes. Esses números têm que cair e cair muito. O doutor Maurício é um pouco mais otimista do que o doutor Pablo Stirmer, secretário municipal da Saúde aqui de Porto Alegre, com quem eu também conversei. O doutor Pablo Stirmer disse que prefere não citar dados, assim, no sentido de números, de quando chegaremos ao fim da epidemia. Por que isso? Porque agora nós estamos vivendo a estabilidade. O doutor Pablo disse que sim, que nós estamos mais estáveis no número de internações, porém, vamos ter que ver como vai ser o reflexo das flexibilizações. Quer ver? Vamos ouvir o doutor Pablo. A gente não sabe se mesmo abrindo a gente vai continuar com esse platô ou se essa reabertura vai ainda dar uma escalada, né? Isso só os próximos dias, as próximas semanas vão nos dar essa certeza. Se eventualmente a gente tiver uma escalada que aponte aí para um alto grau de utilização dos serviços de saúde, a gente vai ter que sim lançar mão da restrição novamente. Toda a estrutura que está preparada, toda a rede está organizada para que não falte leitos, para que as pessoas não tenham desassistência e sigam sendo atendidas como vem sendo nesses últimos 5 meses. Os dois reforçaram o seguinte, muita higienização. Por isso, Chamali, me despeço de ti passando muito álcool gel e daqui a pouco eu vou buscar um pão. Então é o seguinte, já vou até de máscara, tá? Tchau pra ti, até amanhã, Chamali. Até amanhã, guria, boa noite. Até amanhã aqui no Segunda Edição. O platô é o passo anterior à queda da curva. Mas depende da consciência de cada um de nós. E a gente vai ver os números da flexibilização daqui a alguns dias. Vamos trocar de assunto? Vamos falar de notícia boa também. Olha, vocês já ouviram falar em hidroponia? Que coisa é essa? É uma técnica de produção de hortaliças que usa água corrente ao invés da terra. Lá em Uruguaiana, lá na fronteira oeste, 3 sócios resolveram apostar nessa ideia. Eles criaram um modelo de negócio para levar produtos mais saudáveis direto para a mesa dos consumidores. Em meio à pandemia, veja que essa ideia deu certo. Conheça a Faz Bem para você. Um negócio de olho na terra, ou melhor, nas raízes e na água. Esses 3 amigos se tornaram sócios. Cultivam hortaliças sem utilizar o solo através da técnica de hidroponia. Antes já era muito mais óbvio ter uma produção local para abastecer os mercados daqui do que trazer de Porto Alegre, né? E hoje em dia, então, nem se fala, né? Eu acho que, além de uma moda, isso vai ser perpetuar no tempo esse consumo local. Do campo, as hortaliças vão para os mercados de Uruguaiana. Os clientes gostaram. Para expandir o negócio, os sócios criaram uma estratégia de marketing. A gente precisou ter toda uma interação na parte da internet, nas redes sociais. Associado a isso, a gente teve toda uma interação dentro da cidade, banners dentro da cidade, totens em alguns pontos específicos de passagem de fluxo alto de pessoas, para que conhecesse a marca, conhecesse o produto. O salto do negócio foi entregar os alimentos na casa dos consumidores e nos restaurantes parceiros. Este empresário apostou na ideia desde o início. A gente entende que, além de fortalecer esse ecossistema empreendedor, além de girar a economia local, o consumo local faz um baita bem para o planeta. A Faz Bem não pode fazer bem só para mim, tem que fazer bem para ti, tem que fazer bem para o meu parceiro de negócio, tem que fazer bem para o meu vizinho, né? O nome já diz, né? Tem que fazer bem. É isso aí, tem que fazer bem, né, gente? Parabéns para o pessoal da Faz Bem para você e também parabéns para o pessoal do Sicredi, que apostou no nosso trabalho, nessa parceria, na campanha Eu Coopero com a Economia Local. Foram várias histórias muito, muito importantes para a nossa economia. Valeu pela parceria ao pessoal do Sicredi. E olha, antes de voltar para a Serra, eu vou falar com o Guilherme Fadanelli. Se o André Har tem a máscara dos gafanhotos que ganhou do pessoal da Previsão do Tempo, da Estael, eu tenho aqui, já tô me protegendo, viu, Fadanelli? O meu chapeuzinho do Chaves, vou pagar um mico hoje, é quarta-feira, mas a neve tá chegando, meu amigo. E aí, quando é que chega essa neve, Fadanelli?
Poxa, Malhoça, vou dizer que esse chapéu é bom aí para proteger a orelha, né? No frio, é o melhor que tem. Agora, a boa notícia, Chemalha, é que sim, a neve deve chegar aqui ao Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas mais altas aqui do estado, porque a gente tem as temperaturas caindo, amanhã vão cair ainda mais, e a combinação da umidade que está sobre o Rio Grande do Sul. Agora, quem fala com toda a autoridade sobre esse assunto é a Estel Cias. Vamos ouvir ela. De cruzeiro. Diagnósticos mais atualizados continuam concentrando o maior potencial na região de São José dos Ausentes, na região dos Campos de Cima da Serra. Em menor probabilidade, não se descarta também na região de São Francisco de Paula, na região das Hortênsias, alguma possibilidade também lá para o Alto Uruguai de precipitação invernal e a Serra Sudeste, especialmente na quinta-feira. Então, outras áreas do estado pode vir a acontecer alguma precipitação invernal. Chemali, então fica só também um alerta da Defesa Civil aí para esse frio que vem forte amanhã e sexta-feira. Volto contigo. Tá certo, Fadanelli. Uma boa noite. Até amanhã falando da previsão do tempo. A todos se protejam. O SBT Brasil a gente vê às 7h20 amanhã. Tchau, tchau.